6 dias. É tudo o que separa um avanço diplomático da retomada da guerra mais perigosa que o Oriente Médio viu em décadas. E a variável mais importante nesses 6 dias não é um míssil, não é um navio, não é sequer Trump. É um silêncio específico de um governo específico sobre uma proposta específica que poderia encerrar esta guerra. Ou revelar que ninguém realmente quer que ela termine em termos reais. Vou guiá-los exatamente pelo que esse silêncio significa. E ao fim deste vídeo, prometo que da próxima vez que vocês virem uma manchete sobre o Irã, vão lê-la de forma completamente diferente. Na segunda-feira, enquanto todos os grandes canais estavam focados nos movimentos de navios no Estreito de Hormuz e nas postagens de Trump no Truth Social sobre eliminar as lanchas de ataque rápido iranianas, e entendo porque isso é dramático, é visual, são os clipes que são compartilhados. Enquanto tudo isso consumia o ciclo de notícias, algo muito mais importante aconteceu em Moscou. Dmitry Peskov, porta-voz oficial de Putin, se posicionou diante de repórteres e disse o seguinte: esta proposta foi apresentada pelo presidente Putin em contatos com os Estados Unidos e com estados regionais. A oferta ainda está de pé, mas não foi atendida. A oferta que ele descrevia, a oferta da Rússia, é remover fisicamente o urânio enriquecido do Irã do território iraniano e armazená-lo dentro da Rússia como parte de uma estrutura de paz que poderia encerrar esta guerra. A resposta da América a essa oferta, até hoje, 15 de abril de 2026. Silêncio. Não uma rejeição, não uma aceitação, não uma contraproposta. Silêncio. Se você é novo aqui e se importa em entender o que realmente está conduzindo os eventos globais, não apenas as manchetes, mas a mecânica real por baixo delas, considere se inscrever. É exatamente esse tipo de história que cobrimos. E ela só se torna mais importante a partir daqui. Para entender por que esse silêncio é tão alto, você precisa entender a forma completa do que veio antes. Porque isso não começou na segunda-feira. Isso começou em 28 de fevereiro de 2026. Naquela manhã, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica. Quase 900 ataques em 12 horas. Os alvos incluíam sistemas de mísseis iranianos, infraestrutura de defesa aérea, instalações de comando militar e a própria liderança iraniana. O líder supremo Ali Khamenei foi morto na primeira onda. E então, um detalhe que a imprensa ocidental passou rápido demais. Um míssil atingiu uma escola de meninas adjacente a uma base naval perto de Bandar Abbas. Aproximadamente 170 civis mortos. Não estou trazendo isso por razões legais. Estou trazendo porque você não pode entender por que o Irã se recusou a simplesmente ceder sob pressão sem entender que esta guerra, da perspectiva iraniana, começou com o assassinato de seu líder e com a morte de 170 crianças em uma escola. Esse fato é estrutural para tudo que vem depois. A resposta do Irã foi imediata e massiva. Centenas de mísseis de retaliação, milhares de drones e o fechamento do Estreito de Hormuz, o corredor de 33 quilômetros de largura, por onde aproximadamente 20% do fornecimento mundial de petróleo passa todos os dias. Por 46 dias a guerra continuou. Ataques, contra-ataques, tentativas de cessar fogo, violações de cessar fogo. O custo? Milhares de mortos no Irã, dezenas em Israel, 13 militares americanos mortos. Os preços do petróleo subiram mais de 31%, agora acima de $95 por barril, apertando as famílias em todos os países do mundo. Em 7 e 8 de abril, o Paquistão mediou um frágil cessar-fogo de 2 semanas. Essa janela expira em 21 de abril, 6 dias a partir de hoje. Dentro dessa janela de 6 dias, tudo, cada negociação, cada canal de bastidor, cada mediador voando entre capitais, orbita em torno de uma única pergunta. Uma pergunta que quebrou cada rodada de conversas, não apenas nesta guerra, mas em décadas de diplomacia entre os EUA e o Irã. O que acontece com o urânio enriquecido do Irã? Aqui está a realidade dessa pergunta. O Irã atualmente detém aproximadamente 400 quilos de urânio altamente enriquecido.
O secretário de Defesa Pete Hegseth confirmou publicamente que o material está enterrado no subsolo, enriquecido a aproximadamente 60% de pureza. Isso não é nível de armamento. Nível de armamento está acima de 90%. Mas a AIEA descreveu 60% como perigosamente próximo. Com centrífugas modernas, um país a 60% de enriquecimento está a semanas de uma arma se decidir avançar. A exigência da América, confirmada pela CNN, Time, Axios e Washington Post, o Irã deve encerrar permanentemente todo o enriquecimento, desmantelar suas principais instalações nucleares e remover fisicamente esses 400 quilos do território iraniano. Não reduzir, não diluir, remover. Tirar do país. A oferta do Irã nas conversas de Islamabad no último fim de semana, uma pausa temporária de 5 anos, após a qual o Irã reafirma seu direito de enriquecer sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear. A América propôs 20 anos. O Irã ofereceu 5. Essas posições não estão próximas. 21 horas de negociações em Islamabad não produziram nada. E então veio a reviravolta que muda tudo. Trump, falando ao New York Post na terça-feira, rejeitou publicamente a proposta de 20 anos de sua própria equipe de negociação. Suas palavras exatas. Tenho dito que eles não podem ter armas nucleares, então não gosto dos 20 anos. Leiam isso com atenção. A equipe americana foi a Islamabad com uma suspensão de 20 anos como sua posição. No dia seguinte ao colapso das conversas, Trump disse a um jornal que não gosta dessa posição, o que significa que ninguém, nem o Irã, nem a Rússia, nem os mediadores, nem nós, observando de fora, sabe realmente qual é a posição da América agora. Isso não é um ponto retórico. É o centro operacional de toda esta crise. Foi nesse momento que a Rússia escolheu falar. E quero que entendam que o momento não é coincidência. A Rússia tem 3 interesses distintos nesta guerra, e nenhum deles é caridade. O primeiro é econômico. O petróleo acima de $95 por barril é dinheiro fluindo diretamente para as receitas do governo russo, financiando sua guerra na Ucrânia, isolando sua economia das sanções ocidentais. Um acordo de paz rápido que reabra o Estreito de Hormuz amanhã não é do interesse financeiro imediato da Rússia. O segundo é a alavancagem estratégica. A Rússia e o Irã têm se aproximado há anos, acelerado pelas sanções ocidentais sobre ambos. A UE acusou explicitamente a Rússia de fornecer ao Irã inteligência usada para, em suas palavras, matar americanos no Oriente Médio. Se a Rússia se tornar a guardiã física do material nuclear mais sensível do Irã, a Rússia ganha algo extraordinário. Um assento à mesa em cada futura negociação envolvendo o Irã e uma carta que pode ser jogada em negociações muito além do Oriente Médio. Aqui está a dimensão que quase ninguém na imprensa ocidental está dizendo claramente. Se a Rússia detém o urânio enriquecido do Irã, então toda vez que a América quiser garantias de que esse material está seguro, a América terá que ir a Moscou e pedir. Essa dinâmica, a América precisando pedir algo à Rússia, é precisamente a posição estratégica que Putin tem tentado criar há anos. O urânio não resolve apenas um problema iraniano. Ele se torna alavancagem nas negociações sobre a Ucrânia, sobre a OTAN, sobre as sanções à própria Rússia. O terceiro interesse é o mais simples. A Rússia quer demonstrar que não está isolada, que quando a crise geopolítica mais consequente desta década chega ao seu momento decisivo, a Rússia tem algo que ninguém mais pode oferecer. Guardar o urânio do Irã seria a prova mais visível de relevância russa desde a Guerra Fria. Quando Peskov fez sua declaração na segunda-feira, a Rússia não estava estendendo uma cortesia diplomática. A Rússia estava dizendo: vocês não podem resolver isso sem nós. A proposta foi noticiada em todo lugar em termos vagos demais para entender seu real significado. Então, deixem-me ser preciso. A Rússia não está simplesmente propondo que o Irã entregue seu urânio e vá embora. A Rússia está propondo agir como guardiã desse material sob monitoramento internacional como parte de uma arquitetura de paz mais ampla. Criticamente, o Irã reteria o argumento teórico de que o urânio ainda é tecnicamente iraniano, meramente armazenado em um país parceiro. Não foi destruído, não foi entregue à América, foi estacionado. Esse enquadramento importa enormemente dentro do Irã. Todo o argumento político doméstico em favor do programa nuclear sempre foi sobre soberania.
o direito de uma nação independente de desenvolver tecnologia nuclear civil, a recusa em se submeter ao que os oficiais iranianos chamam consistentemente de ditado americano. O governo iraniano já está lidando com o assassinato de seu líder supremo e 46 dias de ataques que mataram civis. O custo político doméstico de parecer se render completamente poderia ser catastrófico para quem assinar esse acordo. A proposta da Rússia dá ao Irã uma forma de fazer uma concessão que não pareça derrota total. Para a América, a questão é mais difícil e mais honesta. O urânio do Irã sentado na Rússia realmente resolve o problema que a América foi à guerra para resolver? Há uma versão deste acordo que funciona: o estoque removido, o monitoramento restaurado, o caminho prático para uma arma iraniana significativamente estendido. E há uma versão que não funciona. O Irã retém suas centrífugas, retém seu conhecimento de enriquecimento, reconstitui seu estoque em meses e a Rússia detém custódia formal sobre material para o qual não tem nenhum incentivo real de manter longe do Irã permanentemente. A distância entre essas duas versões do acordo é a distância entre algo que a América pode aceitar e algo que não pode. E a América não disse nada publicamente sobre qual versão acredita que a oferta da Rússia realmente representa. Nem todos os silêncios na diplomacia significam a mesma coisa. Há 4 tipos, e qual deles a América está mantendo atualmente determina tudo sobre para onde os próximos 6 dias vão. Silêncio pensativo. Um governo que recebeu a proposta está levando-a a sério e ainda não formou uma resposta. É o silêncio produtivo. O silêncio antes de um acordo. Silêncio tático. Um negociador que sabe que expressar interesse público dá ao outro lado a alavancagem. Se a América diz que a oferta da Rússia é interessante, o Irã imediatamente sabe quanto vale a transferência de urânio para os americanos. Não dizer nada mantém o Irã na incerteza. Silêncio burocrático. Uma administração internamente dividida, onde diferentes facções têm visões incompatíveis, e nenhuma declaração pública pode ser feita porque não há posição interna acordada a declarar. Esse silêncio é perigoso, consome tempo, e tempo é exatamente o que essa negociação não tem: silêncio de rejeição. Um governo que efetivamente decidiu que a oferta é insuficiente, mas não dirá isso publicamente porque rejeitar fecha uma porta que pode precisar mais tarde. Este é o tipo mais alarmante. Significa que a América olhou para a proposta da Rússia, decidiu que não resolve o problema real e optou por deixar o relógio do cessar-fogo correr em vez de dizer isso. Não sei qual desses 4 silêncios a América está mantendo atualmente. Ninguém fora de um número muito pequeno de pessoas na Casa Branca e no Departamento de Estado sabe. Mas eis o que posso dizer. O ministro das Relações Exteriores da Turquia agora está envolvido. O ministro das Relações Exteriores do Egito está voando para Washington esta semana para se reunir com Marco Rubio. O primeiro-ministro do Paquistão, Sharif, diz que os mediadores estão trabalhando para resolver as diferenças restantes. Trump disse na terça-feira que algo poderia acontecer nos próximos 2 dias. Esse nível de atividade diplomática simultânea não acontece em torno de uma negociação que foi silenciosamente abandonada. Acontece em torno de uma que todas as partes envolvidas ainda acreditam ser salvável, e a oferta de urânio da Rússia está sentada no centro de tudo isso. Publicamente sobre a mesa, publicamente sem resposta, ou a ponte para um acordo, ou a oferta que a América já rejeitou sem dizer. Deixem-me tornar o prazo concreto, porque acho que tem sido tratado de forma abstrata na maioria das coberturas. Se o cessar-fogo expirar sem um acordo ou uma prorrogação, várias coisas acontecem simultaneamente. A estrutura legal que restringe a ação militar americana contra o Irã expira. A Casa Branca foi explícita. Trump está considerando retomar os ataques se o bloqueio falhar em produzir flexibilidade iraniana. Hegseth fez referência à Operação Martelo da Meia-Noite, o ataque americano às instalações nucleares iranianas em junho de 2025, em uma coletiva de imprensa. A implicação foi direta. Se o Irã não negociar, a infraestrutura nuclear que sobreviveu à primeira campanha se torna alvo novamente. O Irã enfrenta uma escolha sobre o bloqueio. A CGRI já declarou publicamente que qualquer embarcação militar americana que entre no Estreito de Hormuz constitui uma violação do cessar-fogo.
Comandantes da CGRI confirmaram que o Irã tem capacidades não utilizadas e poderia empregar novas táticas. A decisão de não usá-las até agora foi política. Em 22 de abril, essa restrição política muda. E os mercados de petróleo, já elevados com esperanças de resolução, recebem um sinal de que este conflito não tem fim próximo. O Centro de Política Energética Global da Universidade de Colômbia avaliou que os preços não cairão significativamente até que o estreito seja totalmente reaberto e as instalações danificadas reparadas, potencialmente mantendo o petróleo elevado até o final de 2026. Se o cessar-fogo entrar em colapso, esse cronograma se estende. O custo econômico recai mais duramente sobre países na Ásia, África e Sul da Ásia, que não podem absorver choques de preços do petróleo da maneira que economias mais ricas conseguem. Agora, depois de tudo isso, quero fazer a pergunta que mais importa. A proposta da Rússia é realmente uma ponte para um acordo? Ou é uma carta que a Rússia está jogando por suas próprias razões em um jogo que tem muito pouco a ver com a paz no Oriente Médio? O argumento de que funciona: se o Irã transferir 400 quilos de urânio altamente enriquecido para a Rússia sob condições monitoradas internacionalmente, o risco imediato de armamento que a América citou como sua principal justificativa para esta guerra é removido. Não permanentemente, o Irã retém o conhecimento, retém a infraestrutura, mas o material se foi. Isso remove o argumento militar mais urgente para a pressão contínua. Dá a Trump uma vitória que ele pode reivindicar publicamente. Dá ao Irã uma concessão que pode apresentar domesticamente como algo diferente de derrota total. O argumento de que não funciona, as centrífugas do Irã permanecem. O conhecimento de enriquecimento do Irã permanece. A Rússia não é aliada da América e não tem nenhum incentivo particular para restringir o acesso iraniano ao seu próprio urânio de maneiras que sirvam aos interesses estratégicos americanos. Um acordo construído sobre a Rússia, guardando o material nuclear do Irã, é um acordo construído sobre confiar na Rússia. Um país ativamente fornecendo inteligência usada contra pessoal americano, para ser guardiã responsável e permanente do material mais sensível no conflito mais disputado do mundo. Ambos os argumentos são sérios. Ambos refletem realidades estratégicas reais. E aqui está o que torna o silêncio tão alto. Trump disse na terça-feira que não gosta da proposta de 20 anos. Sem qualificador, 100 anos. Eles não podem ter armas nucleares. E uma fonte próxima a Netanyahu confirmou que o vice-presidente Vance disse ao primeiro-ministro israelense, depois de Islamabad, que o verdadeiro ponto de impasse era remover todo o material enriquecido do Irã e garantir nenhum enriquecimento. Não por 20 anos, não por 5 anos, potencialmente por décadas. Se essa é a posição americana real, não uma pausa, mas a eliminação completa e permanente do enriquecimento iraniano, então a oferta de urânio da Rússia, mesmo que aceita, não a satisfaz. Porque a oferta da Rússia move o estoque, não desmonta as centrífugas, não aborda a insistência soberana do Irã, declarada clara e repetidamente, de que não abandonará permanentemente o direito de enriquecer. O que significa que a América pode estar em silêncio sobre a oferta da Rússia, não porque a está considerando, mas porque já decidiu que a oferta não resolve o problema real. E dizer isso publicamente colapsaria a última arquitetura diplomática restante antes de 21 de abril. Essa é a possibilidade mais alarmante que existe dentro desta semana, que o silêncio não é incerteza, que o silêncio é uma resposta. Uma fonte regional falando com o Axios esta semana capturou o momento atual melhor do que qualquer declaração oficial. Ela disse: "Não estamos em um impasse completo. A porta ainda não está fechada. Ambos os lados estão barganhando. 6 dias restantes. A oferta de urânio da Rússia sobre a mesa sem resposta. Trump dizendo que algo poderia acontecer nas próximas 48 horas. Mediadores da Turquia, Egito, Paquistão e Omã trabalhando simultaneamente. O Irã confirmando capacidades não utilizadas. A América reservando o direito de atacar novamente. E Dmitry Peskov em pé diante de repórteres em Moscou dizendo: a oferta ainda está de pé, mas não foi atendida. Aqui está o que observar nas próximas 72 horas. Não as postagens de Trump no Truth Social, não as posições dos navios no Estreito de Hormuz. Observem o que o Departamento de Estado diz.
Observem o que Rubio diz em sua reunião com o ministro das Relações Exteriores do Egito. Observem se algum oficial americano, em registro em segundo plano de qualquer forma, reconhece publicamente a proposta da Rússia. Porque o primeiro momento em que a América quebra seu silêncio sobre essa oferta, seja para aceitar, rejeitar ou propor condições, diz mais sobre para onde esta guerra está indo do que qualquer movimento militar no Golfo. 6 dias não são suficientes para o silêncio se manter. Algo quebra antes de 21 de abril. Ou um acordo é alcançado, ou o cessar-fogo é prorrogado, ou a guerra recomeça. E a única variável mais provável de determinar qual desses 3 resultados acontece é a pergunta que está sem resposta desde segunda-feira de manhã em Moscou. O que a América realmente pensa sobre a oferta da Rússia? Essa pergunta parece simples. Não é simples. Por trás dela está cada tensão não resolvida desta guerra, entre o que a América declarou como seu objetivo de guerra e o que o Irã realmente concordará, entre a pressão que um bloqueio pode realisticamente aplicar e o piso político doméstico abaixo do qual nenhum governo iraniano pode descer sem colapsar, entre o que a Rússia está genuinamente oferecendo e o que a Rússia está ganhando estrategicamente ao oferecer. Tudo isso passa diretamente pelo silêncio que a América está mantendo atualmente. 6 dias. Fiquem atentos. Se esta análise ajudou você a entender algo que as manchetes não mostraram, compartilhe com alguém que está acompanhando esta história. Eles precisam ver o quadro completo antes de 21 de abril. E se você quiser estar aqui quando o silêncio finalmente quebrar, quando a América responder, quando o cessar-fogo se mantiver ou entrar em colapso, inscreva-se. Cobriremos o momento em que acontecer, da mesma forma que cobrimos isso, sem ruído, sem distorção, com tudo que realmente importa apresentado claramente. O silêncio não vai durar mais 6 dias. Estaremos aqui quando ele terminar.